Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência dos membros do Grupo Consultivo de Crianças e Jovens da Unicef Portugal, a quem agradecemos desde já o convite endereçado à Primeira Comissão para esta audiência e agradecemos também a disponibilidade de estarem hoje connosco aqui. Eu recordo que a nossa audiência tem uma grelha de tempo que foi previamente distribuída, portanto terão 10 minutos iniciais que já organizamos devidamente para podermos fazer esta audição. Os grupos parlamentares, as senhoras e os senhores deputados, farão depois uma intervenção e colocarão as questões que entenderem pertinentes e depois teremos uma segunda ronda de 10 minutos para acrescentarem à intervenção inicial ou para poderem responder à reflexão que os senhores deputados entenderam trazer. Temos aqui alguma flexibilidade do tempo, como é natural, temos apenas a contingência de termos plenário ainda durante a tarde, a qual vocês vão também assistir, em parte, e, portanto, é também uma experiência completa nesse sentido. Sendo assim, e para começarmos, eu dava já a palavra, pela ordem que definimos, à Érica para poder iniciar esta intervenção. Por favor, tem a palavra. Crianças e Jovens da Unicef Portugal. Quando nos juntámos pela primeira vez, em junho de 2021, nunca pensámos que um dia estaríamos a ser ouvidos no Parlamento. Esta é uma oportunidade para termos voz na Casa da Democracia e para expormos as nossas ideias. No ano passado, desenvolvemos uma consulta pública com a Unicef, a que demos o nome de Tenho Voto na Matéria. Através de um inquérito online, chegámos a mais de 10 mil crianças e jovens em Portugal. 76% dos jovens responderam que considera que os adultos nunca ou raramente perguntam a sua opinião quando tomam decisões sobre a comunidade onde vivem. E 80% manifesta que, quando dá a opinião, esta não é tida em conta e não influencia o decidido. Para além disso, as principais preocupações das crianças e dos jovens são a saúde mental, a discriminação, a internet e as redes sociais. São estes os principais desafios que vos trazemos hoje. Gostaríamos de partilhar convosco as nossas propostas, saber o que pensam sobre estas ideias e o que fazer para continuarmos a ser ouvidos e para trabalharmos em conjunto para encontrar soluções para os problemas que nos afetam. Para começar, queria falar-vos sobre a importância de olhar para a nossa saúde mental. É verdade que esta é uma área em que temos evoluído. Antes, a saúde mental era desvalorizada, não era considerada um problema. Hoje, ouvem-nos, os pais estão mais atentos. Mas ainda assim continuamos a sentir que não é suficiente, que a saúde mental é encarada como algo banal, que não se vai a fundo no problema. Muitas vezes sentimos-nos sozinhos, sentimos-nos ansiosos e tristes, sem vontade de fazer nada. Por vezes, quando desabafamos com um adulto, sentimos-nos julgados e que o que dizemos é simplesmente desvalorizado. É importante haver informação disponível para todos. É preciso desmistificar a saúde mental e compreender que afeta igualmente a nossa saúde física. Se a saúde mental fosse devidamente cuidada e se tivéssemos mais acesso a apoio psicológico, acreditamos que muitos de nós, crianças e jovens, não passariam por situações tão difíceis. E é por isso que vos propomos. Hoje, apelamos a que seja garantido apoio a todas as crianças e jovens que precisem, através de consultas de psicologia, tanto no Sistema Nacional de Saúde, como de acordos com os seguros de saúde. E também que sejam criados mais gabinetes de apoio psicológico nas escolas para a promoção da saúde mental e que estes sejam de livre acesso a toda a comunidade escolar. Muito obrigado, Érica. Tem agora a palavra Rodrigo. Boa tarde, eu sou o Rodrigo. Boa tarde, eu sou o Rodrigo, tenho 19 anos. E gostava de falar sobre a discriminação. Queremos crescer numa sociedade onde podemos estar à vontade e tornar o mundo um lugar mais seguro para as próximas gerações. Mas a verdade é que identificamos várias formas de discriminação à nossa volta. Vemos e sentimos que muitos de nós, seja em casa, na escola, na internet ou nas redes sociais, são julgados e desrespeitados por serem aquilo que são. Com base na etnia, por pertencerem à comunidade LGBTQIA+, ou por manifestarem uma opinião diferente da maioria. A violência entre os jovens, como o bullying e os crimes violentos, também nos preocupam. E tudo isto afeta a nossa saúde mental. Ser alvo de discriminação faz com que nos sintamos tristes e solitários. Percebemos que é difícil mudar mentalidades,
que estes comportamentos estão enraizados na sociedade e que hoje há uma colisão entre gerações com pensamentos e ideais diferentes. Dizem-nos, no meu tempo, e nós respondemos, mas este não é o teu tempo. Sentimos que existe um esforço para a mudança. Vemos mais manifestações de norte a sul do país. Mais pessoas saem à rua para mostrar o que pensam, mas ainda não é o suficiente. Temos de continuar a trabalhar juntos para acabar com estas situações. Se o respeito pela diferença for incutido desde cedo nas crianças e promovido entre os jovens, crescemos a saber que somos iguais. Por isso, hoje propomos que, primeiro, as escolas dinamizem debates e ações de sensibilização sobre as diferentes formas de discriminação, promovendo o respeito pela diferença de opinião. 2. Sejam criadas casas-bem neutras nas escolas em respeito pela identidade e expressão de género. 3. Se cria uma disciplina de educação sexual. 4. Se trabalhe não só com as vítimas nos programas e projetos de combate ao bullying, mas também com os agressores, para se compreender a origem do comportamento e evitar a sua continuidade. A terminar, gostaríamos de perguntar se o combate à discriminação é uma prioridade para os políticos e que ações concretas pensam em desenvolver para que a discriminação entre os jovens diminua. Muito obrigado, Rodrigo. Tem agora a palavra a Marta. Boa tarde, eu sou a Marta e tenho 19 anos. Além da saúde mental e da discriminação, a internet e as redes sociais são para nós um grande desafio. Na internet e nas redes sociais deveríamos sentir-nos seguros, mas esta sensação de segurança não é partilhada por muitos de nós. Há quem as descreva como sendo tóxicas. O cyberbullying e a discriminação online estão muito presentes. É uma realidade que nos afeta e compromete a nossa saúde mental. Os riscos são muitos. Muitos de nós têm dificuldade em distinguir o que é real do que não é. Aquilo que lemos e vemos nem sempre é verdadeiro, nem apropriado para a nossa idade. Preocupa-nos as fake news, mas também a edição de imagens e vídeos, a transformação dos corpos para que fiquem perfeitos e a comparação constante com celebridades. A partilha de dados pessoais sem filtros, com pessoas desconhecidas e em páginas públicas. As crianças e os jovens, que são influenciados a partilhar conteúdos íntimos que acabam a circular na internet, o que conduz à depressão e, muitas vezes, ao suicídio. Ou aqueles que são ameaçados e discriminados só por terem uma opinião diferente. Como temos acesso a tudo, por vezes sentimos-nos perdidos. É importante que consigamos distinguir a realidade da fantasia das redes sociais. É preciso promover a segurança na internet e nas redes sociais para a diminuição da exposição aos riscos. Por isso, hoje apelamos a que 1. Seja elaborada uma lei ou norma que aumente a idade mínima para a utilização das redes sociais e que garanta o acompanhamento por parte dos adultos. 2. Se realizem ações de formação para que os adultos possam apoiar as crianças e os jovens a lidarem com a internet e as redes sociais e com as situações de saúde mental. 3. As escolas realizem palestras para que todos os alunos e alunas possam estar informados sobre como lidar com os perigos da internet e das redes sociais, como responder a quem se dirigir em caso de ameaça. Muito obrigado, Marta. Tem agora a palavra para concluir a primeira ronda, o Isaac. Boa tarde, eu sou o Isaac e tenho 10 anos. Para além dos temas que já falámos, gostaríamos de partilhar outras preocupações. Preocupa-nos como muitas famílias em Portugal vivem com dificuldades, como por exemplo as condições das casas. Porque é que não lhes dão mais apoio? Porque é que as casas são vazias, não são atribuídas às pessoas que precisam delas? Queríamos ainda aproveitar que estamos aqui hoje no Parlamento para partilhar que gostaríamos que fosse criada uma disciplina sobre política. Queremos saber como é que funciona o Estado e o país, conhecer diferentes pontos de vista e ideias. Queremos estar preparados para participar em democracia. Alguns de nós vão votar daqui a pouco tempo e queremos estar mais informados. Nós só queremos o melhor, como diz o meu colega Elias. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado a todos pela vossa intervenção
inicial e também por terem cumprido o tempo melhor do que os senhores deputados, muitas vezes, e eu próprio, conseguimos cumprir, o que também é um bom exemplo. Vão agora falar os senhores deputados. Eu terei aqui a dificuldade de dar a palavra a mim próprio, porque falarei em nome do Partido Socialista, e utilizando o meu tempo, que agradeço também que seja controlado, 3 coisas que eu gostaria de dizer. Muito antes de imaginar que nós teríamos uma audiência tão especial como esta e tão diferente para nós, tivemos aqui também nesta sala uma conferência, uma reunião com a Unicef, onde pudemos discutir algumas destas matérias. E nesse dia, nessa reunião, eu acabei a minha intervenção em nome da primeira Comissão com o artigo 12 da Convenção dos Direitos das Crianças, que é um artigo que eu acho que nós esquecemos muitas vezes, que é o artigo sobre a opinião das crianças. E aqui crianças, até aos 18 anos, que é uma coisa que nós também nos esquecemos muitas vezes. E disse porque é que achava que era importante esse artigo. E vou recordar um bocadinho o que eu disse, por 4 razões, se quiserem. Primeiro, é pela possibilidade de participação. Vocês têm coisas para nos dizerem, algumas que nós já esquecemos, porque já passamos algum tempo por essa fase, e há outras que nos custa um bocadinho lembrar, porque é mais difícil quando somos confrontados com elas, e, portanto, temos essa dupla questão e temos que ser honestos com ela. A segunda é porque a informação nos ajuda a pensar, ajuda muito a pensar. E quando vocês nos trazem informação, que foi aquilo que vocês hoje fizeram, vocês ajudam-nos a pensar. É mais fácil para nós. E a terceira razão, é a possibilidade de vocês terem um papel efetivo nas opções que nós tomamos. E esse papel efetivo, esse contributo, resulta das propostas concretas que vocês trazem. E também nisso esta audição é diferente e é especial. Vocês não vieram só dizer o que é que pensam, vocês vieram dizer o que querem e como é que nós podemos responder diretamente a coisas que vocês querem e que vocês consideram importantes. E o último, a propósito também desta última intervenção, sobre como a política pode ser decisiva nas nossas vidas. E é o último ponto também do vosso manifesto, ou do manifesto que vocês nos enviaram, que é o debate inclusivo, que é o que nós estamos aqui a fazer. Diferentes deputados de diferentes partidos a pensar em diferentes coisas legitimamente, cada um de vocês com ideias concretas, também diferentes, também divergentes, e no fim teremos que chegar a consensos, fazer opções e tomar decisões concretas para responder aos vossos problemas concretos. E esse é quase sempre o maior desafio que nós temos também deste lado, é no fim, apesar da discussão que geramos, podermos tomar em maioria ou em consenso uma decisão sobre como responder a muitos dos vossos problemas. E por isso queria terminar a minha intervenção, respeitando o tempo, dizer que é para mim uma intervenção sem mas. Eu não vos quero ouvir mas. Okay? Eu não vos quero ouvir, mas vou-vos dizer o que penso ou o que acho. Esta é mesmo uma intervenção e uma audição sem mas. Vocês vêm dizer o que pensam, se calhar pela primeira vez de uma forma tão formal como esta, ou que também deixa algum nervosinho, mas nós também estamos um bocadinho. E isso é que torna esta audição especial. Vocês vêm nos dizer, sem nós dizermos, mas pensamos isto, ou queremos isto, ou achamos que isto é melhor para vocês. Porque, por fim, nos últimos 20 segundos que me restam, há uma coisa que nós sabemos. Cada vez temos menos jovens. E isso torna-vos em pessoas raras. Porque tudo o que é raro é muito precioso. Okay? E essa preciosidade é muito mais sentida hoje por essa raridade e por isso é que também a vossa opinião é muito importante. Agradecendo a minha própria intervenção, tenho que agora dar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Permita-me hoje, assim, de uma maneira um bocadinho mais informal, começar por agradecer à Érica, ao Rodrigo, à Maria, à Marta e ao Isaac, e na pessoa deles, a todos os 10 mil jovens, para além dos que aqui estão, que participaram neste levantamento, neste trabalho e neste estudo. Realmente é fundamental que vos ouçamos sem mas, porque, discordando eu de quando nos diz o Rodrigo, mas este é o nosso tempo, não é o vosso, aí é que há um mas, tem que discordar, é o vosso e o nosso tempo.
Nós temos que trabalhar todos em conjunto para construir realidades. E isso passa por ouvir. E ouvir as vossas preocupações reais. Porque a verdade é que, normalmente, nós, cada um com a sua visão do mundo, não é disso que se está a falar. Tentamos fazer aquilo que achamos que é o melhor para vós. Sem que muitas vezes paremos o tempo suficiente para vos ouvir. E essa é a grande lição da minha parte, julgo que hoje nos trazem. É nós temos mesmo de parar, escutar, ouvir e refletir sobre as vossas preocupações. Que acreditem ou não, daquelas que hoje aqui nos expuseram, são grande parte daquelas que são as nossas preocupações. Embora por vezes não haja essa ideia, não se tenha essa interiorizado que os mais velhos se preocupam com estes assuntos. Tenho que vos dizer que no PSD nos preocupamos quer com a saúde mental, quer com as questões da discriminação que aqui foram colocadas, as questões das redes sociais, e aí permitam que vos diga, o Parlamento aprovou, e até julgo por unanimidade, e portanto não quero cometer agora aqui uma incorreção, mas até julgo por unanimidade, muito recentemente, legislação com vista a criminalizar precisamente, nomeadamente a partilha de fotos abusivas, para que haja uma forma mais fácil e expedita de vos proteger destes perigos que aqui a Marta nos trouxe e, portanto, que também é uma nossa preocupação, mas que tem que ser de todos, e é bom saber que também vamos encontrar as vossas preocupações. E o mesmo se passa naquele que é o quadro da luta contra os estigmas e contra as discriminações. A verdade é que, embora às vezes, quando se é jovem, eu já fui jovem, e sou daquela que se chamaram a geração rasca. Fazia manifestações, sentei-me na rua, corri contra as propinas, contra então a ministra da altura da Educação, que pôs as propinas no ensino superior, que era do meu partido, e portanto, obviamente, todos já tivemos este momento, e é neste momento nós precisamos sempre dessa vossa energia para ir contra o nosso comodismo, que é aquele, porque é muito bonito nós falarmos aqui realmente do artigo 12 da Convenção Mundial de Direito das Crianças, que obviamente é fundamental, porque vos dá o respaldo, mas vocês leem isto e não vos diz nada. Vocês querem mesmo saber como é que é. E começa por aqui, começa pelas escolas, sim, nós tentamos fazer. E há uma coisa que tem toda a razão. É fundamental que cada vez mais percebam aquilo que é política e o que é que nós fazemos. Quase sempre se pensa, não fazem nada, ou não pensam em nós, porque esta separação entre decisores políticos, a não ser quem esteja nas juventudes partidárias, acaba por ter aqui já alguma informação político-partidária, mas isso é preciso que o jovem seja proativo a fazê-lo. Mas através que é das associações de estudantes, que têm as mais variadas, onde se pode fazer coisas muito interessantes. Isto são passos, que nem todos podem ter acesso a estes grupos. Sendo que, e isto é um bocadinho para terminar, há uma coisa que aqui foi dita 2 ou 3 vezes, especialmente pela Marta, não, pela Érica, julgo, eu peço desculpa se vos troquei o nome. Não, desculpa, Rodrigo, foi por ti. Que é o medo da opinião. Nós temos medo de dar opinião. E isto é que é particularmente preocupante. Eu sou de uma geração que não tínhamos medo de dar opinião. E a verdade é que vocês são uma juventude com cada vez mais informação e menos informada, porque a informação é tanta que não tem ferramentas para a filtrar. E também estamos a entrar em tempos muito perigosos do politicamente correto. Hoje não se pode dizer nada. Há muitas coisas que se dizia quando eu era jovem que hoje não se podem dizer, porque ofende alguém. Toda a gente se ofende com alguma coisa que digamos. Temos de pensar 500 vezes. Vou mesmo terminar. E, portanto, é muito bom que vocês nos venham dar este alerta. E eu retiro aquilo que disseram, tem muito a ver com aquelas agendas que nós aqui também trabalhamos, mas, acima de tudo, há uma que me preocupa particularmente, o terem medo de falar. Isso não pode acontecer. A censura não pode ter novas formas e ela não pode realmente existir, muito menos na juventude. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Sim. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentá-lo a si, naturalmente também todos os meus colegas deputados. Cumprimento também todos os jovens aqui presentes, nas pessoas do Rodrigo, da Érica, da Marta e do Isaac. E a primeira nota que tenho que dar é de felicitação pela vossa coragem de hoje estarem aqui diante de decisores políticos, sabendo aqueles que são os nossos posicionamentos à partida e terem a coragem de vir aqui, discordar connosco e de fazerem valer os vossos direitos e as vossas necessidades
não poderia deixar, e peço que me perdoem por isto, de fazer uma nota ao Isaac, que penso que foi aqui o jovem mais novo que falou connosco, eu também costumo ser a mais nova, dizer que foi até comovente ouvir como de forma tão simples tocou com o dedo na ferida, dizer que de facto os decisores políticos têm que fazer um pedido de desculpa àquela que é esta nova geração, porque efetivamente de todos os pontos que vocês falaram, desde a saúde mental, desde a sexualidade, desde direitos fundamentais como por exemplo a habitação, nós ainda não conseguimos dar respostas para todas as necessidades que vocês apresentaram aqui hoje e isso merece um pedido de desculpa e portanto agradeço a forma como o Isaac foi tão claro, apesar da sua idade e da sua simplicidade e conseguiu tocar com o dedo na ferida e portanto também uma nota de que, porque também muitas vezes me deparo com este dilema, de que a nossa idade em nada nos limita e que não é por sermos jovens que não podemos fazer valer as nossas opiniões, sejam elas quais forem. Depois, dizer também que, por mim, o Rodrigo podia estar aqui todos os dias porque foi muito doce ver a forma como expôs as suas ideias e como foi sorrindo, mesmo sabendo que eventualmente divergíamos em alguns pontos. Acho que isto, de facto, mostra que esta geração é uma geração de democratas, por mais que muitas das vezes apelem a que, como dizia a minha colega do PSD, a deputada Emília, a uma cultura de cancelamento, nós temos que ser mais fortes do que isto e resistir e, de facto, querer uma sociedade onde todos possam ter uma voz, uma sociedade que seja verdadeiramente inclusiva, que veja que há muitas formas de ver o mundo e que não há nenhuma que é mais válida do que a outra e, portanto, gostava também de dar esta nota e depois dizer, para concluir também, que efetivamente temos que proteger aquela que é a infância, aquele que são as crianças e eu gostava de tocar num dos pontos que foi muito mencionado, que tem que ver com a vivência da nossa sexualidade. Efetivamente, é um dos pontos mais reivindicados por esta geração, mas é preciso dizer que é preciso protegê-los porque estamos cada vez mais expostos. E fiquei sensibilizada com o ponto que foi dado sobre a questão das redes sociais. As redes sociais abriram, de facto, uma nova exposição e uma forma de invadir aquela que é o direito da criança, aquele que é o resguardo que a criança pode e deve ter, e dizer que, de facto, ainda não fizemos o suficiente nesta casa. Há pouco tempo tivemos um debate aqui no Parlamento para que, de facto, tudo aquilo que é partilhado nas redes sociais, de conteúdos íntimos não consentidos, pudessem não só ter penalizações maiores, mas, por outro lado, haver mecanismos que facilitem, porque quando algo é vazado para a internet, mais do que punir as pessoas, é preciso também garantir que conseguimos tirar aqueles conteúdos de circulação e isto ainda não é feito. E, portanto, uma vez mais, gostava só mesmo de sublinhar que há um trabalho muito grande que tem que ser feito nessa área e que aqui todos, da esquerda à direita, e se calhar até sou insuspeita por estar a dizer, quando apresentamos os nossos pontos de vista, é sempre tendo em conta aquilo que é a dignidade da vida da pessoa humana e a tentativa de proteger a pessoa. E, portanto, mesmo até, por exemplo, em questões como as casas de banho mista, que foi um ponto que foi aqui mencionado, mesmo quando alguém se manifesta contra, não é, mesmo para concluir, Sr. Presidente, não é na ótica de discriminar ou de fazer mal a alguém, pelo contrário, é de garantir a proteção, porque muitas das vezes estas casas de banho neutras são utilizadas como espaço de invasão da intimidade do outro, porque nem todas as pessoas que as utilizam vão por bem e, portanto, dizer que estamos aqui para combater tudo aquilo que desrespeita e que viola direitos fundamentais das crianças, nomeadamente na área da sexualidade, que eu penso que é, sem dúvida, um dos principais desafios da nossa geração e é, sem dúvida, uma das áreas que sofre mais atentados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado. Obrigado, Bruno Aragão. Muito boa tarde a todos. Saudação especial ao Quarteto Hermes. Vocês fizeram uma vez um quarteto musical. Érica, Rodrigo, Marta, Isaac, Quarteto Hermes. Trouxe aqui alguma coisa que me comove particularmente, que é esta vontade das novas gerações intervirem mais, não se acomodarem, não ficarem passivas. E, nesse mesmo espírito, talvez o melhor serviço que eu vos possa fazer hoje é não vos tratar como crianças e jovens, é tratar-vos como adultos. Vamos fazer aqui um contrato. Eu aceito desde já boa parte das, vou-lhe chamar reivindicações que aqui trazem, o reforço dos gabinetes de psicologia nas escolas, o reforço das aulas de educação sexual nas escolas, o reforço das palestras para ensinar os adultos a ajudar os jovens a navegarem nos riscos das redes sociais, ou a instituição de uma disciplina de política, aceito desde já esse trato, e é que se na Assembleia da República estes temas ainda não foram suficientemente decididos, apoiados, promovidos, se eu vou certamente aqui para a frente. E o trato que eu espero da vossa parte é o que é que vocês vão fazer do vosso lado.
A coisa que eu não quero é que se habituem a dizer eu tenho aqui um problema, eu preciso que alguém de fora, nomeadamente o sistema político, me ajude a resolver. O que é que vocês fazem aos bullies das vossas escolas? O que é que vocês fazem aos ciberbullies das vossas redes? O que é que vocês fazem às pessoas que discriminam? O que é que vocês fazem às pessoas que se afastam do envolvimento cívico ou da atividade política? Começa em vocês. Isto qualquer liberal vos viria aqui dizer. Começa sempre em nós próprios a capacidade de influenciar o mundo à nossa volta. Sim, há coisas que não resolvem sozinhos, há coisas que competem ao poder político, e um dia poderão ser vocês, fazer, sem dúvida. Mas nunca se eximam das vossas próprias responsabilidades. Porque o que aquilo nos vem trazer resulta do inquérito de 10 mil jovens e crianças que diz a opinião não é ouvida. E diz que quando é ouvida, não é respeitada. Se vocês olharem bem para isto tem duas faces da moeda. Alguém que não ouve e alguém que não se fez ouvir. E tantas vezes o problema da não comunicação está do lado de quem emite e às vezes do lado de quem recebe. Temos sempre algo a fazer do nosso lado também. Tendo dito isto, não há nada, como disse, que me anime mais, que me dê mais esperança em relação à capacidade de Portugal resolver alguns dos nós importantes que tem na sua vida coletiva, do que ver jovens da vossa idade com vontade de intervir e vir aqui ao Parlamento dizer o que é que acham e pedir aquilo que acham que é justo. Não se esqueçam, no entanto, que o Parlamento tem, eu por mim falo, o direito de pedir coisas em troca. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra. Sim, e respeitando, aliás, mais do que respeitando o tempo, agradeço também o esforço de síntese. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar não só a Érica, o Rodrigo, a Marta, o Isaac e nas pessoas dos vossos 4 colegas, todos vós que aqui estão hoje, também os professores que vos acompanham. Este é um momento muito especial porque temos a oportunidade não só de vos ouvir, mas acima de tudo de representar aquilo que são os vossos interesses. A política deve ser isso mesmo, pelo menos para pessoas, animais e natureza. É fundamental que os decisores políticos estejam não só capazes de ouvir, como também de fazer representar aquilo que são os interesses, não apenas dos distritos pelo qual fomos eleitos, mas acima de tudo toda a população, incluindo os mais jovens. A cidadania é algo que deve começar desde muito cedo. Eu gostaria de vos dar aqui um exemplo, até para que possam perceber o impacto daquilo que nos trazem aqui hoje, que possa ter também na Assembleia da República. Nós este ano tivemos uma aprovação na Assembleia da República que partiu precisamente de estudantes. O Dia Nacional dos Jardins foi trazido por uma petição também de alunos, tal como vós aqui à Assembleia, e isto dá nota de que não só vos ouvimos, como também vocês têm o poder, ainda que sendo mais jovens, de poder fazer a diferença nas vossas vidas e na vida de todos nós. Nós partilhamos muitas das preocupações que aqui trouxeram. A Assembleia também aprovou recentemente uma Carta dos Direitos Fundamentais na era digital. Isto é muito importante porque, para além da partilha não consentida dos nudes ou das fake news, e evidentemente que não quer dizer que o trabalho esteja todo feito, há muito mais caminho ainda a fazer para proteger e para que todos nos possamos sentir seguros na dimensão das redes sociais, mas naquela que é depois a dimensão da violência e de facto, ouvir-vos falar naquela que é a vossa exposição ao fragilidade perante os fenómenos de violência, quer cibernética, quer também nas próprias escolas de discriminação, de inclusão, é muito importante porque precisamos de criar uma sociedade em que todos possam ser respeitados, independentemente da sua orientação sexual, da sua origem, das suas crenças ou da sua religião, entre tantos outros fatores de discriminação que tantas vezes podem levar a que isso aconteça. É por isso que nós temos defendido que a disciplina de cidadania tem o potencial para ser uma disciplina que traga visões plurais do mundo, da formação, incluindo as questões da educação sexual, mas também da participação na vida pública e na vida política. Nós acompanhamos, de facto, estas vossas preocupações. Eu, como o meu tempo é um pouco mais curto, sendo assim um pouco também discriminada, para que vejam que também na vida adulta isso acaba por acontecer com os meus restantes colegas, mas com a tolerância aqui da mesa eu vou concluir, mas dar-vos nota de que, de facto, a saúde mental e a pandemia também nos trouxe isso. A pandemia veio expor muito mais aquilo que são os fenómenos da solidão e do isolamento. Temos de tratar isto com a seriedade que ela merece, até porque vocês foram privados de algo que nós não fomos na nossa vida e, portanto, agradecer-vos por trazerem em viva voz este problema e dizer que vos ouvimos e que cá estaremos para trabalhar e dar respaldo às vossas preocupações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, então, para a segunda ronda, a Inês. Podem. Aqui estamos à vontade. Se quiserem trocar a ordem, não há problema. Ou querem trocar de lugar?
É isso? Querem vir para aqui? Força. Sim, sim, pode ir à mesa, claro que sim. Está desligado. Inês, tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Inês e tenho 15 anos. Obrigada por tudo o que partilharam connosco e pela oportunidade de estarmos aqui hoje, por nos ouvirem e nos darem espaço para apresentar o que nos preocupa e as nossas ideias que temos para o nosso país. No ano passado, como os meus colegas já tinham referido, na consulta pública Tenho Voto na Matéria, as mais de 10 mil crianças e jovens que responderam ao nosso inquérito consideraram que devemos ser ouvidos sobre as comunidades em que vivemos, porque, em primeiro lugar, temos perspectivas únicas, temos uma visão diferente da dos adultos e muitas vezes vemos um problema que os adultos podem não considerar um problema. Isto acontece porque estamos mais próximos das nossas comunidades e as nossas interações são diferentes, como discursos mais enriquecedores sobre vários tópicos. Somos mais criativos e inovadores, pois estamos em maior contacto com as novidades e, ao mesmo tempo, as atividades que nos são propostas em locais, como, por exemplo, as escolas, que estimulam o nosso lado mais engenhoso e imaginativo. Podemos a contribuir para a tomada de nossas decisões por todos e todas, temos opiniões e pontos de vista válidos, estamos conscientes e próximos do que acontece à nossa volta, temos uma perspectiva mais atual sobre os problemas e somos imparciais, sinceros e honestos nas nossas opiniões. Foi importante e interessante sabermos as opiniões das milhares de crianças e jovens que vivem em Portugal, para que possamos conhecer e compreender a realidade de cada um, assim como aquilo que nos preocupa a todos. Nós estamos atentos ao que acontece à nossa volta, das nossas comunidades e no nosso país. E temos propostas e ideias a pensar em todos, em especial nas pessoas que passam mais dificuldades. Acreditamos que podemos ser úteis. Com a prática, aprendemos e desenvolvemos o nosso potencial. Queremos ser cidadãos ativos e responsáveis. Não somos indiferentes, portanto, contem connosco. Juntos podemos construir novas soluções. Muito obrigado, Inês. Tem agora a palavra o Guilherme. Boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme e tenho 15 anos. Antes de me juntar ao grupo consultivo da Unicef, ficava a pensar nas minhas ideias sozinho. Hoje, sei que posso partilhá-las com outros, que têm o poder de tomar decisões. E que essas decisões podem ter em conta o que pensamos. Chamamos a vossa atenção para aquilo que nos preocupa, com o facto de nos sentirmos sozinhos e, às vezes, sem apoio, além da dificuldade de acesso a um psicólogo. Falamos que a internet deve ser um espaço seguro para todos nós, principalmente para as crianças mais pequenas. E muitos de nós também têm sofrido com a discriminação. E isto não é justo. Uma grande parte do nosso tempo é passado na escola. Por isso é que nas nossas propostas surgimos a criação de duas novas disciplinas, nomeadamente a da educação sexual e a da política, porque consideramos que este é o contexto ideal para aprendermos mais e termos menos dúvidas sobre estas áreas. A disciplina de educação sexual ajudaria a atualizar os jovens que têm mais dificuldades a entender os assuntos relacionados com a identidade de género e a compreensão do que se está a passar na nossa sociedade. Só agora existe liberdade suficiente para expressarmos os nossos gostos, as nossas orientações sexuais e, principalmente, quem somos. É importante esclarecermos quem não tem conhecimento suficiente nesta área, para que todos nós respeitemos-nos uns aos outros. Muitas vezes, em casa, isto não é incutido. E se não é em casa, tem que ser nas escolas. A criação de uma disciplina para aprender sobre política é importante, para que os jovens possam desenvolver o seu espírito crítico, assim como a sua opinião nesta área. Graças a essa disciplina, muitos alunos vão aprender a votar, assim como toda a realidade do mundo da política. As crianças não estão envolvidas na política. Daqui a 3 anos eu vou poder votar e acabo por não perceber como este mundo funciona. Isto tem que ser incutido nas escolas. Como disse o Rodrigo, queremos crescer numa sociedade onde podemos estar à vontade e melhorar o mundo para as próximas gerações. Muito obrigado, Guilherme. Tem agora a palavra a Adriana. Olá, boa tarde.
O meu nome é Adriana, tenho 17 anos e gostaríamos muito de agradecer a vossa presença. Sabemos que é pouco habitual receberem jovens na Assembleia da República, mas a vossa atitude para com este projeto é louvável e mostra a vossa preocupação para com o bem-estar da nossa geração. Nomeadamente ao comentário realizado pelo Sr. Deputado João Cotrim, gostaria muito de falar sobre uma frase que me causou uma certa impressão, que foi o facto de nós fugirmos às nossas responsabilidades. Esse comentário veio por parte de uma pergunta sobre aquilo que nós fazemos, exatamente, no nosso dia-a-dia. Ninguém aqui está a fugir às nossas responsabilidades. Todos nós desempenhamos o papel diário de cidadãos, mas isso não chega. Obviamente que nós precisamos de alguém de cima para aplicar as nossas ações, para que coloquem no papel e tornem legal. Como sabem, o nosso objetivo principal é dar uma voz a todos aqueles que estão silenciados, para que possam partilhar as suas ideias, experiências e dúvidas. Estes últimos tempos temos trabalhado o dobro para que pudessem entender aquilo que preocupa os jovens de norte a sul do país. Todas as propostas que criamos tiveram por base algumas sugestões realizadas por pessoas mais próximas, como colegas, familiares e amigos, tendo sempre em conta a segurança dos jovens e a sua inclusão na sociedade. Elaborámos simples perguntas sobre o dia-a-dia e sobre algumas mudanças que gostariam que fossem realizadas. Demos-lhes a voz que necessitavam. De certo que sabem o que é ter uma voz, mas será que entendem a sua importância? Ter uma voz é ter poder. É o que nos permite juntar emoção às palavras para produzir o melhor discurso. É a arma da diplomacia. É aquilo que todos vocês utilizam para valorizar o nosso país e inspirar os portugueses. Imaginem ficar sem essa voz. Muitas foram as vezes em que a nossa voz, as nossas ideias, sugestões ou mesmo opiniões foram vistas como inferiores ou menos importantes, por não desempenharmos um papel político, por não fazermos descontos para a segurança social, como se só depois de anos de trabalho mostrássemos o nosso valor. A verdade é que muitos jovens e muitas crianças já viveram e lutaram muito, mesmo não pertencendo a esse índice. Imaginemos ainda acrescentar-lhes esse peso. Estamos hoje aqui, esta pequena amostra de jovens que vivem em Portugal, porque nos deram uma oportunidade para, em alguns minutos, apresentarmos as preocupações de milhares de jovens, as suas dificuldades e representarmos as discriminações que sofrem todos os dias. Para que ouçam aquilo que não puderam ver. Para que alguém finalmente tome uma posição e nos auxilie na nossa vida, na nossa luta, que é a vida. Este é o momento para estarem ao nosso lado. Mais do que sermos ouvidos, nós queremos ser considerados. Queremos trabalhar em conjunto. A vossa ajuda é essencial para que possamos progredir e para continuarmos a lutar pela voz das crianças e jovens que vivem em Portugal. O que é que tem de ser feito para assegurar que isso aconteça? Que ações se comprometem a implementar? Muito obrigada por nos terem recebido e até breve. Muito obrigado, Adriana. Assim terminamos as intervenções previstas. Como temos aqui alguma flexibilidade, pergunto se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas claro que sim, não tenho. Se os senhores deputados estiverem de acordo, uma segunda ronda mais curta para podermos terminar antes do plenário. Encerro no fim, só quando encerrar não há problema. Tenho a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira. Eu alerto só que, como vão assistir ao plenário e ainda tenho que passar pelos sistemas de segurança, temos aqui alguma contenção do tempo. Exatamente, mas vai ser muito rápido. Agradecer ao Sr. Deputado Bruno Aragão esta possibilidade e permitam-me partilhar convosco também algo mais pessoal. Primeiro dizer que te estava a dizer que estava a adorar ouvir-te e, portanto, essa é a verdade. Mas as oportunidades nós, de facto, criámos-las. Permitam-me partilhar convosco. Eu sou filha de imigrantes de uma aldeia onde não se estudava. Ir para a faculdade era um pecado. E hoje sou uma das pessoas com quem estão a falar. Nós também criámos o nosso caminho de oportunidade. É sempre, nunca podemos esperar que nos deem tudo. Temos de lutar por aquilo que queremos. E digo-vos isto com a modéstia, ser uma prova viva das improbabilidades da vida. E que hoje estou aqui porque eu tenho mais de 50 anos, numa geração em que era tudo muito mais difícil no acesso à educação, ao saber e à cultura. E, portanto, a vossa luta é importantíssima. Fazerem-se ouvir é importante. Quando os jovens se sentam, reivindicam, fazem manifestações, meu Deus, é nesta altura que tem que ser feito.
e são ouvidos, e eu disse-vos isto na fase inicial, obviamente que na política tem as juventudes partidárias, as associações de estudantes, onde imediatamente acabam por poder ter participação política e de serem ouvidos, e até de experimentar as diversas sensibilidades para ver aquilo que vos agrada, porque a democracia também é isto, e eu não me vou demorar, é mesmo só este último repto, e dizer-vos, o futuro é vosso, mas tem que nos ajudar a construí-lo. Não nos podem dar o ónus de o construir por vós, porque o nosso percurso é uma luta de cada um de nós, individual. E nós estaremos convosco e vocês têm que nos dar esse aporte também para estarmos com vocês. E muito, muito obrigado. Para mim foi um dia muito feliz e muito importante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Aqui mesmo nas notas finais, agradecer uma vez mais também à Inês, ao Guilherme e à Adriana por estes reptos que também deixaram aqui e dizer que o futuro é vosso, mas o presente também é vosso, é nosso. Acho que me permitem associar-me à vossa geração, à nossa geração, não me façam sentir velha. Dizer que aquilo que vocês disseram aqui hoje vamos levar, perguntaram-nos que ações concretas, vamos levar isto para ações concretas, dizer que vamos querer implementar, de facto, disciplinas que ensinem os jovens, mais do que como votar, como foi dito aqui, é a pensar aquilo que os representa. Vamos também pensar que, de facto, se calhar é preciso criar espaços nas escolas onde possa ser ensinado o que é a sexualidade, mas por profissionais, não por ativistas, não por professores de outras disciplinas que tiveram uma formação completamente diferente e que, se calhar, nem sequer sabem viver a sua sexualidade e depois vêm tentar ensinar-nos o que quer que seja, não é? Portanto, vamos querer levar estas ideias avante, dizer que isto penso que foi apenas um primeiro contacto. Continuem a escrever aos deputados, venham visitar-nos mais vezes, vamos continuar este caminho para que de facto se possam sentir representados nas nossas vozes e concluir com o que a Adriana disse. De facto, a missão de um político, a missão de um deputado é inspirar os portugueses, é isto que nós vamos continuar a fazer, por mais que vos possa parecer irónico, o meu trabalho, o trabalho do meu partido tem sido rasgar um pouco aquilo que são as correntes de pensamento único, ampliar o debate e se isto é para um lado, também é para o outro e portanto queremos ouvir, mesmo que discordemos em muitas coisas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Bruno. Queria apenas agradecer a todos mais uma vez a vossa presença e aqui estender agora aos professores e coordenadores desta magnífica iniciativa, sem a qual não estaria aqui. O vosso trabalho é inestimável e sei que não são só esta dúzia ou duas dúzias de jovens que aqui estão, deve haver muita gente por trás e esse vosso trabalho é absolutamente inestimável. E pedi desculpa à Adriana, acho que eras tu que estava a falar atrás, eu não te vi, se dei a ideia que eu estava a dizer que vocês estavam a fugir à responsabilidade, não era essa a minha intenção. O que eu disse era um alerta, não fujam às vossas responsabilidades. E eu digo isto a pessoas de todas as idades, porque encontras este comodismo em todas as idades. A ideia de que a solução de todos os meus problemas está em alguém. Pior, a culpa de que me acontece é essencialmente exterior. Isso é o pior das limitações que podes ter na tua vida. Não é? E acabei, aliás, a dizer que a vossa presença aqui me dá esperança, porque é exatamente o envolvimento e uma forma de assumir responsabilidades. Vocês assumem aquilo que querem para as vossas vidas, para as vossas escolas, para as vossas comunidades e vêm aqui e reivindicam-nos. Nada de mais responsável do que isso. E acho que deve ser mesmo o primeiro de vários passos que este projeto da Unicef, creio que é recente, é a primeira vez que está no Parlamento e não será certamente a última, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dizer o que gostava de fazer com os vossos pedidos, e espero que não seja a última, mas com outros pedidos, está bem? O que significa que os primeiros estavam satisfeitos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Uma vez mais, muito obrigada, Inês, Guilherme e Adriana. Nas vossas pessoas, agradeço uma vez mais aos mais de 10.000 alunos, porque esta sala, apesar de não estar cheia, está de facto cheia daquelas que foram as vossas ideias e o vosso debate. Dar nota de que nós, de facto, temos um grande poder enquanto sociedade civil. Eu venho do ativismo, compreendo bem aquilo que é lutarmos e darmos voz a várias causas e muitas vezes esquecemos do poder que a sociedade civil tem. Nós não decidimos nada, nós decidimos aquilo que os eleitores e que a sociedade civil quiser. E há várias ferramentas que podem ter para além do voto, desde as petições, aos e-mails, às redes sociais. Vocês podem ser uma força motora da transformação no mundo e na nossa sociedade. E nunca se esqueçam disto ao longo da vossa vida. Mas isso não nos desresponsabiliza a nós enquanto decisores políticos, porque ainda há pouco estavam a falar não só do isolamento, da habitação, das grandes dificuldades que existe nos dias de hoje, e quando sabemos que quase uma em cada 4 crianças está em risco de pobreza, nós temos de facto uma
uma grande responsabilidade de dar iguais oportunidades a todos vós. E esse é um dever de nós, eleitos e eleitas e decisores políticos. Por outro lado, dizer-vos também que é um imenso orgulho sempre que vos vemos aqui ou nas ruas, por exemplo, a lutar pela luta climática, pela defesa dos animais, pelos direitos sociais, porque de facto aí sim reside o grande poder da cidadania e por isso esperamos voltar a ver-vos nesta casa, que é a vossa casa, é a casa de todos, a casa da democracia, porque esta participação cidadã reforça, para além de tudo, para além dos vossos direitos, um aspecto absolutamente essencial, que é um pilar da democracia, sem a qual vocês não poderiam ter voz para reivindicar não só igualdade, não discriminação, não violência, que são princípios essenciais de um Estado de Direito e da promoção da igualdade. E por isso, uma vez mais, muito obrigada. Nós temos em curso uma revisão constitucional que visa reforçar estes direitos da identidade de género que a Inês e o Guilherme também referiu, como também reduzir a idade para votar aos 16 anos. Esperamos que desse debate possa surgir maior empoderamento dos vossos direitos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E assim terminamos esta audiência dos membros do Grupo Consultivo de Crianças e Jovens da Unicef. Eu agradeço-vos muito as vossas intervenções, agradeço também à Unicef, à doutora Beatriz Imperatória e à doutora Francisca Magano, a organização deste momento, que foi para nós um momento particularmente especial, mas agradeço-vos, sobretudo, e continuando sem mais, terem-nos tratado também a nós como adultos, e, portanto, terem sido muito frontais nas questões que nos trazem, não terem temido este debate e forçarem agora a que nós tenhamos uma coisa que vocês também têm que ter, que é consequência. A opinião tem que ser consequente, a audição também tem que ser consequente e, portanto, todos nós temos agora, e aproveito para roubar, ou seja, as palavras do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, todos nós temos agora alguma tarefa que levamos daqui, vocês uma e nós nossa, e nós outra, e concluímos dizendo que a Assembleia da República continua absolutamente disponível para estas audiências, nesta comissão ou noutras comissões, e a Assembleia da República está também envolvida no Parlamento dos Jovens, todos os senhores deputados, que vocês também podem, nas vossas escolas, se elas tiverem aderido, participar de forma muito densa ou intensa, porque é também uma forma de nos fazerem chegar muitas informações que para nós são relevantes, e assim terminamos solicitando aos senhores deputados, a pedido também dos nossos oradores, uma fotografia agora no final. Muito obrigado.